de escuridão, escolheste-nos para dar salvação. Glorioso dom esta igreja tem, conhecer o profundo do mal e do bem, com a Santa Voz Rosa, o Consolador, nos purificando, estamos cada vez mais perto do Senhor. Sendo apostólicos, vivemos contentes, estamos em festa continuamente, pois enorme gozo em nossa alma, pois temos saúde, temos paz e vivemos em calma. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Espírito, a Jesus amado, nosso Salvador, a Virgem Maria, a Santa Voz Rosa, que nos conduz ao seu reino com amor. Sendo apostólicos, vivemos contentes, estamos em festa continuamente, pois enorme gozo em nossa alma, pois temos saúde, temos paz e vivemos em calma. Louvamos-te, ó Deus, e ao seu Espírito, a Jesus amado, nosso Salvador, a Virgem Maria, a Santa Voz Rosa, que nos conduz em seu reino com amor. serva que ao Senhor serviu,
O pássaro voou e cantou a melodia do roxinol. Qual saudade das tuas mãos no santo altar a nos abençoar e o cantar nos
Quero convidá-los a se porem em pé para darmos início à nossa reunião propriamente dita. Vamos orar. Eu cumprimento a todos os presentes, desejando-lhes toda a bênção e a paz do nosso Santíssimo Deus, de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo primaz, nosso irmão Aldo. Também cumprimento aos nossos irmãos que estão online, também participando da nossa reunião, embora não presencial. Desejo a eles todos estas mesmas bênçãos, que Deus assim, e a Santa Vó Rosa, nosso querido irmão Aldo, nosso Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, os abençoe. Vamos orar. Santíssimo e onipotente Deus, nosso glorioso e eterno Pai Celestial, Senhor bendito, louvado e glorificado seja o teu nome, pois que tens revelado em nossos dias o que já o fizestes quando enviastes teu Filho amado a esta terra, que é o teu amor, o teu desejo de salvar, o teu desejo de dar entendimento ao ser humano, para que compreenda o quanto o Senhor é bondoso. O Senhor quer que participemos eternamente do teu reino, e por isso nos revela um ensino precioso para te obedecermos, para podermos contar com todo o teu amparo dos teus santos, dos teus anjos. Ó Senhor, quão maravilhoso é nos nossos dias teu Filho amado, que já se deu em sacrifício para nos salvar, cumprir a sua promessa, enviando na pessoa da Santa Vó Rosa, o Consolador, para em seu santo nome nos revelar ensinos preciosíssimos. Obrigado, bendita avó. Obrigado, Jesus, pelo cumprimento desta promessa maravilhosa. Tivemos assim esse privilégio de participar deste evento de grande preciosidade. Obrigado, santo e querido irmão Aldo, pois que fostes o sucessor da nossa Santa Vó Rosa aqui nesta terra, e agora nos céus, como nosso pastor, continua a nos abençoar, a nos ajudar. Obrigado, bendita Mãe Maria Santíssima, por todo o amor imenso que a Senhora revelou, abençoando a muitos no decorrer de todos esses séculos e selecionando aqueles que mereciam a salvação. Agora, Senhor, queremos realizar esta reunião e ensinar aos teus filhos, ou seja, ler mensagem importante contida em nosso boletim para conhecimento, que os teus filhos possam assimilar tudo aquilo que é necessário para serem fortalecidos na sua fé, para que possam crescer no amor às coisas do teu reino, e assim a tua igreja seja fortalecida, edificada, para a honra, glória e louvor do teu santo nome e de todo o poder celestial. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte.
sabedoria e santidade diante dos falsos não se dobrou. Não existiu força do mal capaz de lhe derrotar, porque Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, estava sempre a vitória lhe dá. Viveu conosco santa vida abnegada, cumpriu sagrado ministério fiel, vivia na terra por Deus consagrada, mas já era santa e rainha do céu. Manifesta tua glória extraordinária com grande poder e perfeição, unida ao Pai eterno e o seu divino Espírito constitui invencível direção.
cumpriu-se o que Jesus prometeu quando na terra ele viveu, que um dia para Deus formaria um povo santo, sim, um santo povo seu. Este povo é a Igreja Apostólica, é o caminho que ao céu conduz, pois na verdade esta Igreja representa a segunda vinda de Jesus.
Quero aproveitar para ler para os irmãos um testemunho, comprovando o quanto é importante sermos apostólicos, termos esta fé em nosso coração, pois que somos verdadeiramente ajudados, abençoados no nosso viver cotidiano, diante de muitos problemas, perigos que surgem ou que podem surgir em nossas vidas. Nosso irmão Pedro dos Reis Souza nos escreveu de Patrocínio, Minas Gerais, em carta de 1 de novembro de 2022, assim testemunhando: há 10 anos eu sofria dores de cabeça muito fortes, enxaqueca, com vômitos. Os remédios não surtiam efeito, mas usando a água e o óleo ungidos na hora milagrosa, com as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu sarei, graças a Deus. Ainda no dia 13 de agosto de 2022, precisei fazer uma viagem de carro com minha esposa e minha neta. Havia muitos buracos na rodovia, no trânsito, grandes caminhões e carretas. Em uma curva, fui ultrapassar uma carreta de grande porte e muita velocidade. Pedi em oração a proteção do Santo Irmão Aldo e consegui passar por aquele obstáculo e nada nos aconteceu, foi somente o susto. Em outra ocasião, eu viajava de moto quando houve sérios embaraços na estrada, porém nossos santos me livraram e nada me aconteceu. No ano de 2018, sofri cólicas de rins e nos exames foi constatada uma grande pedra. Melhorei com tratamentos, porém a dor voltou mais intensa, pois a pedra desceu para o canal da bexiga e me impedia de urinar. E passei por delicada cirurgia de 2 horas. E graças a Santa Vó Rosa e a bênção do Santo Irmão Aldo, foi bem sucedido e logo me recuperei e sarei. Graças aos nossos santos, assino Pedro dos Reis Souza, sou de Patrocínio, Minas Gerais. Avó e mãe querida, mas ela mesma me ensinou a crer que ela está presente em todo instante da minha vida. Contemplar
Consolador. Muito bem. Irmãos, nós vamos passar agora a meditar na mensagem preparada
pela nossa direção, para a nossa meditação. Nós estamos próximos da data de comemoração do aniversário da nossa santa e querida Vó Rosa e de nossa igreja. Então, nosso aniversário, porque a igreja somos todos nós. E isso deve ser um motivo de muita alegria, de felicidade, de ver-se integrado em um povo dirigido pelos céus. Um povo que verdadeiramente tem uma doutrina perfeitíssima a respeito da vontade do nosso Deus, da vontade do nosso querido Jesus e de todos os santos dos céus. Irmãos, o título desta mensagem é A História da Igreja Apostólica e da Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa sempre amou e creu piedosamente em Deus, no seu Divino Espírito Santíssimo, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, e amava muito ao seu próximo. Era uma pessoa muito bondosa, misericordiosa. Buscou a justiça e o bem. Preocupava-se pelo bem do seu semelhante, ajudando a todos que a procuravam. Amava a verdade, mesmo que tivesse que sofrer por defendê-la. Muito trabalhou e lutou para vencer na vida e manter a integridade e honra de sua família. Possuía uma coragem e uma fé inabalável. Até o dia em que Jesus se manifestou a ela e passou a prepará-la e a desenvolver os dons espirituais que já possuía desde o ventre de sua mãe, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador com toda a sabedoria e virtudes divinas. Quando estava com aproximadamente 60 anos de idade, surgiu em meados de 1953, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital, um movimento religioso onde se reuniam em tendas e se denominava Tenda de Deus pró-salvação e cura divina. Faziam parte desse movimento o pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa Odete Correia Coutinho. Aquele movimento, por providência de Deus, surgiu próximo à casa da Senhora Rosa. E ela resolveu ir para ver do que se tratava. Ali sentiu no seu coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus a salvar almas. Entretanto, era um movimento que ainda não tinha uma base doutrinária como possuímos hoje, pois naquele trabalho haviam pessoas de credos diferentes, com ideias religiosas distintas, que deram muito trabalho para Jesus e a direção da igreja. A Senhora Rosa, vendo que havia boa vontade e boa intenção no pastor Eurico, na sua esposa e em algumas pessoas em relação àquele movimento, resolveu frequentar com assiduidade as reuniões que ali eram realizadas, cujo objetivo, além de pregar o Evangelho, era orar
pelo povo com a imposição das mãos. A irmã Rosa, como era conhecida na época, sentiu um grande desejo de servir a Jesus, pois sentiu que ele a chamava para uma missão importante e especial, mas ainda não sabia qual. Chegando em sua casa, após uma reunião, prostrou-se de joelhos e fez a seguinte oração a Jesus: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo, para viver só para o Senhor. Aquele movimento religioso prosseguia, porém haviam pessoas mal intencionadas, cujo objetivo não era formar uma igreja, mas angariar dinheiro em benefício próprio. Foi quando então Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Nesse sonho, ela viu uma igreja que realizava batismo dos fiéis numa lagoa. E de repente o povo sumiu da presença dela. E, desesperada, procurava seu povo. E foi aí que apareceu um ser celestial, todo de branco, que era o próprio Jesus. E a irmã Rosa lhe perguntou o seguinte: meu Senhor, onde está o meu povo? E Jesus lhes respondeu: o teu povo está em perigo. Ela fez outra pergunta: mas qual o perigo, meu Senhor? E Jesus lhes mostrou o perigo. Uma das pessoas que fazia parte da organização do movimento religioso e que estava de viagem ao exterior, estava retornando com a intenção de tomar aquele trabalho religioso somente para ele. No dia seguinte, pela manhã, a irmã Rosa, que não tinha nenhum cargo no governo daquele movimento religioso que estava iniciando, foi à casa do pastor Eurico e lhe contou o sonho. Mas como o tal homem estava em outro país, ele achou que não havia perigo. Porém, na mesma hora, tocaram a campainha. Era o mensageiro do correio com um telegrama daquele homem que estava no exterior, pedindo que fossem esperá-lo no aeroporto naquele dia. Então o pastor Eurico e sua esposa, Odete, creram que era realmente uma providência divina e que Jesus apareceu à irmã Rosa para preservá-los e protegê-los. Como eles creram e confiaram na palavra dela, nosso Senhor Jesus, com Deus Pai e seu Divino Espírito, davam início à grande obra de salvação e redenção na terra. Dias depois, Jesus se revelou em pessoa à irmã Rosa. Ele orientou que dali em diante ela, o pastor Eurico e sua esposa Odete deveriam se reunir os três para orar. E através dela ele iria orientá-los e ensiná-los como deveriam formar a igreja, ensinar e pregar sua doutrina e implantar uma disciplina que seria a regra de um viver justo, honrado, livrando assim seu povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Assim foi sendo organizada a igreja, com seu estatuto devidamente registrado, de acordo com a lei. E Jesus, através da irmã Rosa, deu ordem para ungir o pastor Eurico como bispo e de sua esposa como missionária da nossa igreja. Foi alugado um salão na rua Tuiuti,
no mesmo bairro do Tatuapé. A irmã Rosa, como era conhecida, foi ungida diaconisa, sendo sábia, prudente e com o precioso dom de discernir os espíritos, sabia quem era sincero e quem não era. Procurou livrar e guardar o bispo e sua esposa dos que eram falsos e mal intencionados em querer implantar suas ideias, explorar a igreja e o nosso povo. Foi deste princípio que Jesus organizou a direção da igreja, sendo a Santa Avó Rosa o principal vaso em quem ele se manifestaria pelo dom da revelação e de profecia. A nossa igreja, como igreja organizada, teve seu início do ano de 1954, com seu estatuto devidamente registrado com o nome de Igreja Apostólica. Esse nome foi dado por orientação de Jesus, nosso Senhor, em homenagem aos santos apóstolos que organizaram a primeira igreja da era cristã sob a orientação do Divino Mestre, pregando o seu Evangelho, o Novo Testamento, por ordem de Deus, sendo caminho para uma nova vida de paz, amor, união, perdão e felicidade. As primeiras medidas que Jesus orientou em relação aos ensinos da sua doutrina foi sobre a fé em Maria Santíssima e nos santos e anjos. A direção foi orientada a ensinar a igreja sobre o poder que eles receberam para ajudar seu povo na terra, como legítimos protetores e auxiliadores, e que já estavam exercendo esse ministério com todo o poder e virtude do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, orientou que ensinassem sobre a santificação da alma e do amor ao próximo. Outra medida importante de Jesus foi sobre a liturgia, o modo de realizar os trabalhos e sacramentos na igreja. Proibiu todos os exageros, os excessos e todo o fanatismo oriundo dos costumes que surgiram nos meios religiosos e que alguns que frequentavam a nossa igreja no princípio possuíam e queriam implantar em nosso meio. A nossa igreja teve uma transformação extraordinária graças a Santa Avó Rosa e as medidas perfeitas e justas que ela tomou para aperfeiçoar a igreja de acordo com a vontade de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, notem o porquê nós temos que valorizar muito este trabalho maravilhoso que surgiu nesse tempo esse que nos deu a oportunidade de integrá-lo, de pertencer a esta Santa Igreja, para desfrutar de toda a bênção que o nosso Deus nos concedeu. Esta bênção é a própria Santa Avó Rosa. Irmãos, olhem apenas o seguinte: só um grupo de pessoas, que não deveriam ser muitas, que se opunham aos ensinos que Jesus determinou que fossem ensinados
pelo bispo e pela missionária Odete. Por causa dos seus fanatismos e de ideias que ficaram gravadas em suas mentes, porque aprenderam de forma errônea e delas tinham dificuldade de se desprender. Então, como é que Jesus, por exemplo, poderia realizar esta obra, se ele dependia de alguém que nesta terra lhe fosse inteiramente fiel, como foi a Santa Avó Rosa? Em outros lugares, ela não seria aceita, porque se apenas um grupo, alguns de um lugar, outros de outro, se opunham e deram trabalho para a direção no início, imagina uma igreja toda, formada há quem sabe quantos anos, com as suas tradições, com os seus costumes, seria impossível. Então, notem como Deus trabalhou de forma maravilhosa. Ele foi formando as coisas de uma maneira tão importante. Por exemplo, naturalmente o nosso querido Deus conhecia a Santa Avó Rosa desde que nasceu e lhe concedeu dons preciosos, e viu que ela deu provas a ele do seu amor, da sua dedicação, do seu amor ao próximo, da sua fidelidade, de sua fé nele, Deus, em Jesus, em Maria Santíssima. Então era, vamos dizer, um fator que ele tinha à sua disposição, a pessoa que ele precisava para se manifestar e, vamos dizer, e assim acontecer a sua segunda vinda, conforme ele havia prometido. Faltava um outro fator muito importante, que era uma organização onde esta sua serva poderia manifestar-se. E ele encontrou quem? Aquelas duas pessoas que, com a melhor das intenções, estavam lutando para formar uma igreja cuja mensagem transformaria muitas e muitas almas, e a elas seria dada por Deus a salvação. E Deus encontrou então, na pessoa do então pastor Eurico, porque nem bispo ele era ainda, e da irmã Odete, que estavam participando daquele movimento religioso. Então, já duas coisas, faltava agora o quê? Unir esses dois fatos. A Santa Avó conhecer a igreja, conhecer aquelas pessoas bem intencionadas para dar início à obra de uma verdadeira igreja na terra. E foi o que ele fez. Fez com que esta tenda surgisse exatamente próximo da casa da nossa Santa Avó Rosa, o que levou a ela o desejo de conhecer, de ver o que é que estava sendo realizado. E quando ela viu nas palavras do bispo, do então pastor, ela viu que ali havia sinceridade, havia mesmo uma mensagem desejosa de cativar as almas, de fazê-las compreender e de que se arrependessem, de que se convertessem. E ela sentiu um desejo muito grande de ajudar, para que esse trabalho
tivesse êxito e os seus objetivos fossem alcançados. Por isso, após uma das reuniões que ela participou, foi para a sua casa, e lá ela fez aquela oração, dizendo a Jesus que daquele instante em diante, ela morria para o mundo e viveria apenas para Ele, Jesus. Como ainda ontem, eu lhes mostrei que a Santa Vó Rosa, ela não tinha pecados, quando ela disse que morria para o mundo, ela na sua humildade, deu o direito a Jesus de julgá-la, mas ela não tinha pecados. E ato semelhante se deu com o próprio Jesus, que procurou São João Batista para batizá-lo. E o batismo era o batismo do arrependimento, mas Jesus não tinha do que se arrepender, porque ele nunca pecou. Então ela, com essa atitude, ela assumiu sobre si o dever de lutar em favor desta Santa Igreja. E durante 16 anos, ela assim o fez. Muito batalhou. Seu trabalho na igreja era maravilhoso. Todos nós tínhamos o desejo de estarmos vendo ela, de estarmos com ela. Ela estando na igreja, para nós era algo vamos dizer, de uma alegria, porque sempre ela tinha palavras que ajudavam muito a pessoa. Palavras de fé, de amor, de carinho, de esclarecimento. Eu me recordo, porque naquele tempo, nós orávamos com imposição das mãos. E tinha uma moça, que eu não sei que fato aconteceu em sua vida, que ela ficou estranha e começou a manifestar-se como se ela fosse possuída por um espírito mau, e dava trabalho aos seus familiares, e orávamos para expulsar aquele mal, mas via de regra voltava, e ela estava desesperada. Então ela foi conduzida numa reunião da tarde em nossa sede. Ela sentou-se lá nas últimas fileiras com algum familiar. Aí eu vi quando a Santa Vó Rosa foi lá, assentou-se perto dela, começou a conversar com ela e tomou conhecimento de tudo. A avó deu alguns conselhos sábios. Naquela moça voltou para casa, não houve mais aquela manifestação, não teve mais nada daquilo. Irmãos, então é algo extraordinário. E nós tínhamos um prazer imenso em cumprimentar a Santa Avó. Sempre que terminava a reunião, ela se posicionava num lugar, logo que terminava a escadaria lá em cima, onde tinha a livraria. E ali ficava, e todos nós passávamos e beijávamos as mãos dela. Hoje, quando estávamos ouvindo aquele hino, as tuas mãos beijar, eu lembrei-me desse fato. Porque nós víamos, irmão, percebíamos que ali estava realmente uma pessoa santa, uma pessoa piedosa, uma pessoa cheia das virtudes do Espírito Santo do nosso querido Deus. Então, irmãos, vejam como Deus realiza o seu plano
com sabedoria, porque chegou aquele, vamos dizer, um momento em que ele precisava tomar determinadas providências para que o povo tivesse a chance de novamente conhecer a verdade. E assim, conhecendo a verdade, fossem libertos de todo o poder do mal, de toda a opressão do reino das trevas. E então hoje aqui estamos como igreja apostólica, igreja da nossa santa e querida Vó Rosa, do nosso querido e santo profeta e pastor por excelência, nosso santo primaz, irmão Aldo. E gozamos, irmãos, de toda a bênção. Temos nós todos testemunhos maravilhosos para contar de bênçãos reais que ocorreram em nossas vidas. Por isso é importante que todos deem um exemplo muito bom no seu viver, no seu cotidiano, para que muitas almas, vendo o seu procedimento, possam perceber que a sua vida é diferente vamos dizer, daqueles que vivem no mundo, no uso de tanta coisa errada, tão prejudicial, e que por isso sofrem. Temos que agir de forma sábia, porque o que nunca faltou nesta igreja foram ensinos para nos ajudar. Com relação a pais e filhos, que os pais sejam um exemplo ideal para os seus filhos, para poder ensiná-los a trilhar nesse santo caminho e a ver como é importante ser abençoado, ser protegido, ser guardado, recorrer a estes santos em uma oração e receber a sua bênção, e conseguir resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Quanta coisa importante acontece em nossas vidas. Irmãos, e não vivemos uma vida fanática. O que fazemos é simplesmente viver com honestidade, viver com sinceridade para com o nosso Deus e para com o nosso próximo. Vamos dizer, vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, não dando lugar a coisas erradas, a coisas inconvenientes. Então, a vida de todos nós vai sendo preparada, santificada, para que quando chegar o momento em que não possamos mais aqui viver, sejamos então conduzidos aos céus, salvos para uma vida eterna, uma vida maravilhosa. Irmãos, é preciso que meditem nisto. Veja que a cada 10 de junho é um marco do surgimento da verdadeira salvação ao nosso espírito. A cada 10 de junho, porque comemoramos esta data com muita alegria, como se fosse o Natal. Porque assim como quando Jesus nasceu, e ele foi reconhecido por muitos, mas, infelizmente, ele encontrou a oposição do poder das trevas, que muito lutou contra ele.
mas deixou-nos exemplo maravilhoso de fé, de amor. E os seus apóstolos deram continuidade, após ele subir aos céus, a uma obra de muita importância na salvação de almas, apregoando a sua pessoa como sendo o Salvador. E todos aqueles que criam eram abençoados. Infelizmente, com a ida dos apóstolos aos céus, a igreja foi sendo modificada por pessoas que não tinham a mesma fé, o mesmo amor, e que aos poucos foram introduzindo pensamentos diferentes, ideias não condizentes com os ensinos de Jesus. E então chegou a um ponto que a igreja deixou de ser na terra o tabernáculo de Deus. E como está previsto, que houve um período de silêncio, quando na terra não havia mais a manifestação divina. Foi quando então, depois, surgiu esta Santa Igreja, conforme este relato que eu li para os irmãos, a maneira como surgiu. Jesus tomou todas as medidas e, através da Santa Vó Rosa, fez surgir esta Santa Igreja. Irmãos, é muito importante que valorizem e que todos cooperem com sua obediência, para que a igreja não cresça apenas em tamanho, em número de participantes, mas acima de tudo, que ela cresça na santidade, na pureza, na demonstração de obediência, com atitudes sábias, prudentes. Façam tudo para agradar a Deus. Sejam apostólicos em todo lugar onde estiverem, em todo lugar, não só na igreja, mas no seu lar, no seu trabalho, nas escolas, onde estiverem, que o seu exemplo seja visto, sentido por aqueles que não têm no coração ainda esta fé, mas que serão despertados a conhecê-la, se a sua pessoa assim agir com uma vida condizente com aquilo que tem aprendido nesta Santa Igreja. Irmãos, é assim. A Santa Vó Rosa, Jesus, Deus o nosso Pai, Santo Irmão Aldo, Nossa Mãe Maria Santíssima, todos os santos e anjos se alegram muito com o aniversário desta Santa Igreja e da nossa Santa Vó Rosa. Mas, havendo por parte de cada um esse compromisso de a cada dia ser um verdadeiro apostólico, vão se alegrar muito mais. Então, olha como interessante. A nossa querida direção da época, como está aqui, não tinha ainda uma base doutrinária. Tinham os ensinamentos das Escrituras, porém, muita coisa não fosse revelado por Jesus através da Santa Vó, seria impossível ensinar uma doutrina perfeita, porque há trechos nas Escrituras que a pessoa lê e interpreta de forma
errônea, de forma que não lhe traz, vamos dizer, algo para o seu crescimento espiritual, mas lhe prende a uma dúvida. Mas a Santa Vó Rosa revelou tudo aquilo que era necessário para que não houvesse nada que impedisse o apostólico verdadeiro de crescer na sua espiritualidade, de crescer, enfim, de um modo amplo nesta carreira de fé. O apostólico conhece tudo, irmãos. Por isso é que quando o nosso querido primaz, ainda estando conosco em seu corpo, afirmou que a igreja estava preparada. Porque mesmo ele tendo partido, ido para os céus, ninguém pode dizer, por exemplo, como é interpretado aquele texto bíblico, onde diz que sem profecias o povo se corrompe. Porque foi revelado tudo o que é necessário para a manutenção da nossa pureza, da nossa santidade, da nossa consagração. Então, tudo o que era necessário para que a igreja atingisse o nível ideal aconteceu. Ninguém pode dizer, eu fiz isso porque eu não sei, eu não conheço. Conhece. A nossa doutrina é ensinada diuturnamente, é dos nossos púlpitos, é no programa Hora Milagrosa, é através agora da internet. Temos tudo, irmãos, tudo. Os ensinamentos do nosso querido primaz ficaram arquivados à semelhança das Escrituras. Não é verdade? Nós apanhamos um boletim de tal época, tem lá a mensagem do nosso querido irmão Aldo, ensinando sobre um assunto, esclarecendo, aconselhando, a semelhança do que os apóstolos faziam na época, quando aqui estavam, para ajudar a igreja. Só que, nos nossos dias, as coisas foram todas esclarecidas. Todo e qualquer ponto duvidoso foi esclarecido. Então, irmãos, nós estamos no caminho certo, na igreja que conduzirá aos céus todo aquele que de bom senso estiver em obediência a esta santa igreja, a sua doutrina e a sua disciplina. Porque quando a pessoa se nega a obedecer a disciplina, ela é como se uma pessoa rebelde. Porque Jesus, ele falou assim, que quem desse, vamos dizer, quem obedecesse a ele, os seus ensinos, ele seria amigo das pessoas que assim o fizessem. Ele disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, a disciplina foi ele que mandou. Através da Santa Vó Rosa, foi ele que falou, tal coisa é assim, tal coisa é assim. Então, quem obedece, revela que é amigo de Jesus, porque sabe que aquilo que ele deixou, o que ele ensinou, é para o seu bem, para a sua felicidade, para a sua salvação. Então, irmãos, o não respeitar é dizer, eu não estou, vamos dizer, disposto a obedecer Jesus. Então seria um ato de rebeldia, o que é um pecado.
Por isso, irmãos, sejam felizes nesse 10 de junho. Festejem com amor, com gratidão. Meditem se estão nessa santa igreja. Foi uma oportunidade das maiores que Deus lhes concedeu. Sejam gratos a Deus. Sejam sinceros e desejosos de continuar neste santo caminho e vencendo todos os obstáculos que surgirem. Amém. Irmãos, eu quero agradecer o comparecimento de todos, agradecer a presença de todos os irmãos, obreiros, de todos os coristas, músicos, regentes, tudo que fizeram para abrilhantar nossa reunião. Agradeço. Se houver alguém que esteja nos visitando, eu lhes digo que para nós é uma satisfação muito grande e convido-os para voltarem mais vezes. Voltem para conhecerem melhor os nossos ensinos e verem o quanto a Santa Vó Rosa pode ajudá-los. Também quero agradecer aos nossos internautas que acompanharam nossa reunião com muito amor, com dedicação, com o desejo também de aprender tudo aquilo que lhes foi ensinado. Amém. Nós vamos ouvir ainda pelo coral o plano divino.
que Deus determinou. Jesus aos céus a levou, e a querida voz o Consolador se tornou. Jesus iniciou, aqui se concretizou, e o tabernáculo de Deus na terra, esta igreja se tornou. Agora eu convido a todos para orar, para finalizar a nossa reunião. Vamos orar. Santa e querida Avó Rosa, chegamos ao término de mais esta santa reunião, quando pudemos meditar na história de nossa igreja. Como surgiu esta igreja bendita, como a tua santíssima pessoa pode ser de uma utilidade
que não é possível avaliar, pois surgiu no momento em que a humanidade precisava conhecer a verdade. E a Senhora, escolhida pelo nosso bendito Jesus, pôde ser o seu porta-voz como Espírito Consolador. Vó, a nossa gratidão muito sincera. Reconhecemos, não fosse a Senhora, e estaríamos todos envolvidos em trevas, em ensinos que não nos levaria aos céus. A nossa gratidão sincera por tudo que a Senhora fez e continua a fazer por nós. A nossa gratidão ao santo e querido irmão Aldo, por tudo que ele fez também e continua a fazer. Obrigado, nosso querido Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, bendita Mãe Maria Santíssima, pois sei que lutam por nós. Santa Avó Rosa querida, os teus filhos agora vão retornar aos seus lares. Eu peço à Senhora que os abençoe, que os proteja, que os livre de todos os perigos e males. Conduza-os até os seus lares. Que os teus santos anjos os acompanhem para livrá-los de todo o perigo. Também apresento à avó querida esta caixa na qual contém o nome de muitas pessoas que tanto necessitam da Senhora, do Santo Irmão Aldo, de vossas bênçãos para resolver os seus problemas, quer sejam de enfermidades ou outros problemas mais que a Senhora conhece, assim como o nosso primaz. Abençoa essas vidas, eu te peço, querida avó. E aqueles que merecerem, sejam socorridos pela Senhora. E nós te agradecemos. Santa Avó querida, agora encerramos esta reunião. Que os teus filhos sejam assim abençoados. Pela Senhora, por Jesus, pelo irmão Aldo, por nossa Mãe Maria Santíssima, pelo nosso querido Deus. Amém.